disso. O Ibov, no último 1 ano, subiu 7%. Magalu caiu 64% e Oi caiu 80%. Quer 80, dizer, cara. caiu 80%. Quanto tem que subir? 80 é 400%. E aí tá o ponto, né? Você pensar, dá pra cair mais um pouquinho só. Se cair mais 10, cair 90%, tem que subir 900% pra recuperar. É muita coisa, pô. Isso eu tô falando no último ano, tá? Porque já caiu É a queda da mais. queda que já veio É de a lá de queda da trás, né? queda. E curiosamente, eu já contei aqui, mas acho que pra você eu nunca contei. A Oi foi a única ação que gerou hate no meu canal. Eu nunca tive hate no meu canal. Só quando eu vendi as ações da Oi, teve uma enxurrada de hate. Teve um grupo onde me mandaram um print das pessoas decepcionadas comigo, falando que curtiam o meu canal, que me achavam um cara bacana, Até você falar de Oi. mas que não, estavam muito decepcionadas porque eu tinha vendido o Oi, porque eu paguei acho que 58 centavos. A minha meta era quando chegasse a R$ 2 eu ia vender, ainda passou um pouquinho, 2,05. E aí eu gravei um vídeo falando, olha, é um ativo de risco da minha carteira, ativo de risco. Quando sobe muito eu vendo tal, e as pessoas se decepcionaram comigo. Eu gosto de você, mas eu me decepcionei porque você vendeu as ações da Oi. Então, por que eu tô contando essa história? Será que não existe um investidor torcedor? Aquele cara que começa a querer reforçar que uma empresa tão boa, ele começa a acreditar naquilo, botar todas as economias, e ele chega ao ponto de deixar de gostar de alguém que ele gostava só porque você vendeu aquele ativo. Qual seria esse erro do investidor na sua cabeça? É virar torcedor? É querer. Ele deixou de se guiar por fundamentos, né? Por exemplo, o pessoal tá colocando vários nomes de empresas aí. Sim. Eu acho que a gente tem que perguntar para que o pessoal responda no chat. Vocês que estão citando esses nomes, vocês ainda têm essas posições no portfólio? Se vocês têm, por que vocês têm? É porque elas ainda têm fundamentos? Ou você não tá nem mais olhando os fundamentos, só tá pensando, Quer vou deixar recuperar. lá pro longo prazo e um dia volta, né? Talvez nunca volte, mas você fica lá mantendo pensando que um dia volta. O iniciante ele faz muito isso. Ele tem aquele viés da aversão à perda muito forte. Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta. Só que o iniciante menos ainda. E ele não usa algo que o investidor pessoa física, que tem mais tempo de mercado, usa. E isso é muito pouco falado por aí, porque os grandes investidores que ficam famosos acabam montando um fundo, alguma coisa assim, e no fundo o prejuízo está o tempo todo sendo compensado. Você tem num fundo lá ações e fundo imobiliário, você teve lucro com um prejuízo com outro, você está compensando entre um e outro. A pessoa física não pode fazer isso, né? Mas ela tem 3 caixinhas para compensar prejuízo em bolsa. Fundo imobiliário. Se eu tive um prejuízo com um fundo, eu posso usar esse prejuízo para não ter que pagar imposto no lucro, né, no ganho de capital com outro. Você tem ações, ETFs, opções e BDRs, day trade e não day trade. Então, se você está perdendo dinheiro com uma Oi da vida, 80%, e você acha que não tem mais fundamento, o iniciante mantém isso para sempre. O cara que já deixou de ser iniciante, ele vende aquilo, ele pega esse prejuízo, ele lança a declaração de imposto de renda, vira um ativo para ele não ter que pagar imposto depois. Tive 80 mil de prejuízo com Oi. Depois você vai ter 80 mil de lucro com uma ação e ia ter que pagar 15% desses 80 mil. Não vai ter, porque você tem prejuízo para compensar. E aí você compra ou vai subir, pô. Porque dinheiro não tem carimbo. Você não tem que ganhar dinheiro com a ação que te fez Exato. perder dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com outro ativo, no final das contas. E é importante no imposto de renda você ficar colocando essa perda de um ano pro outro. Todo aí. ano. Isso é uma sacanagem, porque o imposto de renda, né, na declaração pré-preenchida, eles repetem tudo que você preencheu no ano anterior, Aham. mas não repetem o prejuízo. Você tem que lançar todo ano. É. Ui, que desgraçado, eu que nunca lançar tinha todo reparado ano. isso daí. E sabe qual é o detalhe? Quem sabe usar compensação de prejuízo nunca paga imposto em bolsa, cara. Não paga. Eu vou dar um exemplo Caceta. meu. Você que faz o seu ou você tem um contador que Eu faz? faço o meu até hoje. Caralho, ele é muito foda. Eu Eu não faço o meu faço até mais hoje. essa porra. Porque as experiências que eu tive com contador não foram boas. Ah, é? Não. Mas hoje tá muito mais fácil achar um profissional que Aham. faça isso direito do que lá atrás. E né? hoje tem vários sistemas também que fazem, que Não, te ajudam. Eu faço o meu, mas na verdade eu uso um programa que praticamente preenche tudo pra mim. Aham. Eu só confiro. Né? Aham. É o MyProfit, pra quem Aham. quiser até saber. Foi um aluno meu que criou, inclusive, Rodrigo Poverão, da Caramba. turma 10 do Viver de Renda. Mas dar um exemplo sobre essa compensação de prejuízo. Então citei pra vocês que no começo da pandemia eu tive que vender ações pra ter mais capital pra alocar em Bitcoin. Guardou esse. Aí eu vendi Banco Inter, uma parcelinha que eu tinha no final, né? Eu já achava muito caro e falei, vou vender. Tive 600% de lucro nessa última parte que eu vendi, né? Gênio, exceto pelo fato de que subiu mais 1000% depois. Gênio né? com J. Tá? Então subiu mais depois. Então não adivinha o topo de Banco Inter. Eu ia ter que pagar imposto sobre esse valor. Só que como é que eu fiz pra não pagar imposto? Eu tinha CVC na minha carteira, que tava dando prejuízo.
Eu comprei CVC depois que você teve o vazamento do óleo no Nordeste, vocês devem lembrar disso, né? Aí CVC caiu uns 30%. Eu falei, poxa, eu vou comprar CVC. Aí comprei CVC. Isso foi em dezembro de 2019. Eu pensei, vai recuperar. Aí em 2020, pandemia, Pô. caiu mais. Aí enquanto ela tava caindo, eu falei, vou vender CVC, vou ter esse prejuízo agora, digamos um prejuízo de 40 mil, aí eu posso compensar o lucro de 40 mil no Banco Inter, pago 0 de imposto, e se eu quiser, no dia seguinte eu recompro o CVC pra mim. Aham. Nunca mais quis recomprar CVC. Ah, isso é. Nunca Ah, mais. moleque. Talvez se eu tivesse segurado, eu teria ela até hoje. Se eu não Aham. parasse pra olhar assim, analisar. Então a melhor coisa é, vende. E depois você pode comprar novamente. Comprar até por um preço mais baixo no final das contas. Então eu evitei pagar imposto em Banco Inter porque eu tinha prejuízo de CVC para poder utilizar. Aham. Agora, o iniciante ele faz o que o Peter Lynch, ele diz que é o equivalente a ter um jardim, cortar as rosas e regar as ervas daninhas. Porque ele mantém os prejuízos. Ele vai manter Oi, ele vai manter IRB, ele vai manter Magalu na carteira. E ele vai descascando VEG, descascando Exatamente. Klabin. Aí as outras não, tá subindo as ações boas, aí ele fala, pô, tô com lucro aqui, vou vender um pouco pra rebalancear o portfólio. Então ele vende o que é bom, não compra mais o que é bom e fica mantendo o que é ruim. Como é que a carteira dele vai vencer no longo prazo? Posso dar um exemplo aqui até do erro do investidor, porque eu peguei um erro aqui. Estão botando assim, ó, varejo nunca mais, vendi todo o meu varejo, vendi bom. Só que o que está acontecendo exatamente agora, né? Eu olho o balanço das varejistas, o que está pegando para elas? A despesa financeira, porque Juros a Selic altos. subiu muito, juro alto. Então, no penúltimo balanço, só as 3 maiores varejistas tiveram 1 bilhão e 600 milhões de despesa Financeiro. Com juros. financeira. Com juros, isso. O que vai acontecer? Quando a Selic começar a cair lá na frente, isso vai sair dessa linha, né? E as varejistas vão começar a melhorar. Então, no pior momento delas de resultado, vai ser o melhor momento para investir. E o investidor iniciante está sempre no contrário, né? Quer dizer, ele compra varejista quando ela tá caro e quando ela fica barato, ele não quer mais se aproximar. Então, o investidor iniciante erra nisso, só que demora mesmo um tempo para a gente Demora, perceber, demora. né?